Fala galera, vamos continuar então a brincadeira e vamos falar agora sobre classificação de função. Porque se é função, eu posso também classificá-la. Quando ela sendo, por exemplo, uma função dita injetora, bijetora ou sobrejetora. Mas para isso a gente tem que fazer algumas análises a partir do diagrama, como nós fizemos para fazer análise quanto ser função ou não, né? Então vamos lá, o primeiro passo, vamos representar dois diagramas aqui bonitinho, ó. Vamos fazer o diagrama A e vamos fazer um diagrama B, no qual, por exemplo, o A tem alguns elementos. Vamos supor que o A tem um elemento Azinho, tem o Bzinho e tem o Czinho, né? E o conjunto B, ele tem outros elementos, como por exemplo o Ezinho, tá parecendo um zero, né? Então vou colocar aqui um Ezinho, um F, um Gzinho e um Hzinho, né? Vamos supor o seguinte, que existe uma relação de A em B, né? Existe essa relação. Suponhamos também que essa relação seja o seguinte, o meu A relaciona-se com o E, o B relaciona-se com o F e o C relaciona-se com o G, né? Então houve uma relação. Então essa relação representa e caracteriza uma função, porque todos os elementos do meu domínio correspondeu com o meu contradomínio. Ou seja, eu tenho os elementos do meu domínio que foram correspondidos com o meu contradomínio, formando então um conjunto imagem pelos elementos E, F e G, né? E o meu contradomínio formado por todos os elementos do B, como nós vimos na aula passada. Então vamos lá, ó. Peraí, eu sei que é uma função, porque houve uma relação. Agora essa função ela pode ser classificada. Se a correspondência, como foi feita aqui, é única, cada elemento do A correspondeu com o único elemento do meu contradomínio, essa função, ela é dita injetora, meus queridos. Ela é dita injetora. Então, se a correspondência é única, eu classifico-a como ela sendo uma função dita injetora. Grava isso que é importante. Agora, peraí, além dela ser injetora, tem outro tipo de função que também é importante a gente saber. Vamos supor agora outros dois conjuntos. Vamos supor aqui do lado um conjunto C e um conjunto D. Suponhamos que o conjunto D tem os elementos, vou colocar um Azinho também, vou colocar um Bzinho, vou colocar um Czinho, vou colocar um Dzinho. E vamos supor que no meu D tem aqui um H e um J. Vamos supor também que o meu A, ele corresponde com o meu H, o meu B corresponde com o meu H também, o meu C corresponde com o J e o meu D corresponde com o J também. Então eu já pude identificar a partir dessa relação que além de existir relação, isso também caracteriza uma função, porque todos os elementos do A correspondeu com o B. Ué, professor, mas espera aí, agora eu tenho dois elementos do domínio correspondendo com uma só imagem. Isso pode, Arnaldo? Pode, meus queridos, pode. Eu posso ter vários domínios em uma só imagem, não tem problema. Eu não posso ter várias imagens, por exemplo, essas duas imagens ligadas em um só domínio. Isso não pode acontecer. Se isso acontece, não caracteriza uma função. Então fiquem atentos aí, presta atenção. Vamos lá então, ó. Se isso acontece, eu tenho essa relação que caracteriza uma função e eu posso identificar aqui de cara que os elementos do meu contradomínio, que é quem? O H e o J, vai ser igual o meu conjunto imagem. Puderam observar? A imagem foram que foram correspondidos? Você puder observar que não sobrou elemento em um no meu contradomínio? Se isso acontece, se meu contradomínio ele é igual à imagem, eu posso classificar essa função como uma função sendo o quê? Sobrejetora. Parabéns, sobrejetora. Poderia falar que essa função fosse sobrejetiva, porque tem livros didáticos que em vez de colocar sobrejetora, coloca sobrejetiva, e em vez de colocar injetora, coloca injetiva. Mas eu quero falar para vocês, é a mesma coisa, tá? Agora, peraí, então além da função injetora, tem a sobrejetora. Só que tem uma outra que relaciona essas duas funções. Como assim, professor? O seguinte, ó, presta atenção. Vamos supor que então o outro conjunto, vou chamar aqui de H, e vamos chamar aqui um outro conjunto, um outro diagrama de I. Vamos supor que aqui tem o elemento Azinho, um Bzinho e um Czinho. Vamos supor que tem um Dzinho, tem um Ezinho e tem um Finho, né? Vamos supor que o meu A corresponde com D, o meu B corresponde com E e o meu C corresponde com F. Então aqui existe uma relação de H em I. Se existe essa relação, então eu sei que isso aqui, ó,
caracteriza uma função, porque todos os elementos do meu domínio correspondem ao meu contradomínio. Agora, vamos classificar essa parada aqui, ó. Vamos pensar o seguinte. Peraí, eu posso observar aqui de cara que a correspondência é única, né? Cada elemento de A, de um conjunto H, correspondeu unicamente com o elemento do contradomínio. Então, beleza. Se a correspondência é única, eu posso afirmar que a função é o quê? Vou colocar só INJ, de injetora. Né? Mas peraí, professor, o contradomínio também é igual a imagem, né? Olha, peraí, se é também imagem, então eu posso falar também que essa função, além de ser injetora, vou colocar barra sobrejetora, vou colocar só SOB, de sobrejetora. Se ela é as duas coisas ao mesmo tempo, se ela é injetora e sobrejetora, meus queridos, eu posso concluir então que essa função ela é dita o quê? Ia colocar dijetora, nada a ver, tá, meus queridos? É bijetora, então eu posso afirmar que era uma função dita bijetora ou bijetiva, como alguns livros didáticos trabalham, tá? Então, ó, se atente quanto a isso, meninos. São conceitos de classificação de uma função. Você só vai classificar uma função se realmente é uma função. E para ela ser função, tem que lembrar da aula anterior, né? Todos do domínio tem que corresponder com o contradomínio, tá? Beleza, meus queridos? Continuando a brincadeira, vou apagar isso aqui rapidinho e vou definir com vocês o conceito de função dita ímpar e função dita par, tá? É um conceito bem simples mesmo, então fique atento e preste atenção. Uma função ela é dita ímpar quando você, por exemplo, tem uma função f de x e ela for igual a um f de menos x, tá? Ah, não estou entendendo nada, como assim? Suponhamos um exemplo, vamos supor que eu tenho uma função aqui f de x igual a x² mais 2. Então eu tenho que tomar um valor para x, né? Um valor positivo e um valor negativo. Dois valores iguais com sinais opostos. Então vamos supor que o x seja 2 positivo. Então vou fazer primeiro a minha função para x igual a 2. Fazer para x igual a 2 é fazer o que, meninos? É fazer o f de 2. Na minha função f do x eu vou colocar o 2. Vai ficar o seguinte, ó. 2 ao quadrado mais 2. Quem que é 2 ao quadrado mesmo? 4, né? 4 mais 2, 6. Então, ok. Vamos fazer então, se eu fiz para 2 positivo, agora eu falo para o que, meninos? Faço para o 2 negativo. Calcular o f de menos 2 é também na minha função f no x eu colocar o menos 2. Vai ficar como? Vai ficar menos 2 ao quadrado mais 2. Mas quem que é menos 2 ao quadrado? 4, né? 4 mais 2, 6. Então, eu posso concluir o quê? Posso concluir que a minha f de 2 é igual a minha f de menos 2, né? Vocês podem observar agora que tem uma musiquinha de fundo para acalmar todo mundo, né? Uma musiquinha de um colega nosso vendendo pamonha. Então, vocês, quem quiser, viu, pessoal? Região nossa da promoção, tá? Não esquece não. Vamos lá, então, ó. f de 2 é igual a f de menos 2, não é? Se isso acontece, então eu posso concluir que essa função é uma função par, pois f de 2 é igual a f de menos 2. Se isso aconteceu, tudo lindo. Função é dita par, tá? Vou apagar agora e definir com vocês o conceito de função ímpar, meninos. Agora é o seguinte, na função par, o f de x tem que ser igual a f de menos x. Mas na função ímpar, a f de x tem que ser igual a menos f de menos x. Ah, não estou entendendo ainda, professor. Me explica melhor? Vou explicar com um exemplo, para ficar melhor ainda. Então vamos supor que minha função f de x ela seja igual a x ao cubo. Vamos tomar um valor para x qualquer também, como nós fizemos com a função par. Vamos supor x, ó, para x igual a 1. Para x igual a 1, vou calcular o f de 1. Calcular o f de 1 é fazer o que, meninos? No x, colocar 1. Vai ficar 1 ao cubo, que é quantos? 1, né? Então, f de 1 é igual a 1. Vamos fazer também agora para x igual a menos 1, que é o mesmo processo. No meu x eu vou colocar o menos 1. Então, fazendo f de menos 1, vai ficar como? Vai ficar menos 1 ao cubo, mas todo negativo elevado a expoente ímpar continua negativo. E 1 ao cubo é quantos? 1. Então, resultante, menos 1. Conclusão, f de 1 é igual a menos f de menos 1. Vamos identificar? Quem é que é meu f de x aqui e meu f de 1, meninos? Meu f de 1 é 1, igual a menos, vou colocar o menos aqui, o f de menos 1. Mas quem que é o meu f de menos 1?
é menos 1, né? Jogo de sinal, menos vezes menos, primeira aula do matemática melzinho, menos vezes menos vai ficar mais, ou seja, realmente 1 é igual a 1. Se isso acontece, eu posso afirmar categoricamente que essa função é uma função ímpar, meus queridos. Agora, olha, quando você for resolver outro exercício no qual você faz a mesma análise, toma dois valores, um positivo e um negativo, e você não pode concluir nem que a função é par e que nem a função é ímpar, você já assume direto que a função ela não tem paridade, ou seja, ela não é par e ela não é ímpar, tá? Ou seja, é isso que é importante vocês saber de função, saber identificar quando é uma função e saber classificá-las, tá? Espero eu que vocês gostaram da aula, então não deixem de curtir a nossa página lá do Matemática Melzinho também. Acompanhe a gente no nosso Instagram, bonitinho, tá aqui do lado. Assine o nosso canal bonitinho, não esqueça de divulgar com os colegas. São conteúdos legais que vai ajudar você que está com dificuldade, tá? Abraço a todos os meus alunos, os alunos do Claudinho também. Tchau, tchau, até mais.